Olá, vestibulandos, galera do canal Rapidola, Hit Enem a todo vapor. Hoje vamos falar aí de urbanização brasileira, destacar alguns pontos nessa primeira parte. Venha conosco! Urbanização brasileira. Na imagem aí você vê um cartão postal aí de São Paulo, uma ponte com todo um conjunto aí de atributos técnicos, científicos, espaciais, que caracterizam o espaço urbano. Mas como podemos definir esse espaço urbano aí, galera? Vamos ver aqui, acompanha comigo. Processo de desenvolvimento técnico e demográfico das cidades brasileiras, que surge a partir do século XX, no pós-guerra, em especial na década de 60. Então percebam bem aí que a urbanização é um processo de desenvolvimento das cidades. É um processo de desenvolvimento demográfico, ou seja, é quando a população cresce superior ao campo, e também técnico. Isso aí se deve aos objetos espaciais urbanos que vão surgir, que vão ser acrescentados à cidade. E a cidade, ela se desenvolve, ela se urbaniza. Isso no Brasil vai se dar principalmente a partir da década de 60, e aí pelo aspecto demográfico. O censo de 1960 já começa a visualizar um crescimento da população urbana em detrimento à rural. E em 64 a população brasileira se torna predominantemente urbana. Então a gente destacou o conceito de espaço urbano para você e o período que ele vai se destacar no Brasil. Agora vamos perceber alguns atributos nessa imagem aqui. Você percebe que o espaço urbano é um espaço cheio de atributos técnicos, aí viadutos, aí transporte, prédios, uma organização de circulação. Então você percebe um espaço cercado de atributos, de uma densidade demográfica também superior à do campo. Nessa imagem aqui do Rio de Janeiro, nós percebemos que essa urbanização, muitas vezes, ela se dá de forma desigual. Então você vê áreas mais desenvolvidas tecnologicamente e áreas menos desenvolvidas, áreas muitas vezes marginais, que vão contradizer uma cidade com características agradáveis de se viver. As causas da urbanização. Uma das primeiras causas que a gente vai destacar é a industrialização do pós-guerra. Já falamos aqui da industrialização em aulas anteriores. Então esse processo ele vai desenvolver tecnicamente as cidades. Então aí os prédios, aí as ruas asfaltadas, todo um sistema aí de informação que vai ser criado, tornando essa cidade um espaço técnico. Outra causa aí, o boom demográfico. A gente sabe que a partir do pós-guerra, com a redução da taxa de mortalidade, fruto da revolução médico-sanitária, com todo o saneamento básico, campanhas de vacinação, há uma redução dessa taxa de mortalidade e aí a população cresce em grande quantidade. Você tem também a modernização do campo, que vai gerar desemprego e vai deixar uma massa de trabalhadores aí sem atividade, forçando muitas vezes esses trabalhadores a irem em direção à cidade. A estrutura fundiária concentrada, fruto dessa própria modernização, valorização da terra, vai acabar também reforçando ainda mais essa saída desse trabalhador. Então, o êxodo rural, que é a saída dessa população do campo para a cidade, vai ser também uma das marcas, uma das causas dessa urbanização. É bom destacar que esse êxodo rural ele pode ser por fatores repulsivos, aí a concentração de terra, a violência no campo, mas por fatores atrativos aí, o emprego nas fábricas, o emprego aí no setor terciário das cidades. A ação urbanizadora do Estado vai alavancar uma série aí de obras, então pontes, viadutos, metrôs, tudo isso vai caracterizar um espaço densamente técnico. O surgimento de epidemias nas cidades. Então, olha aí a famosa revolta da vacina, ainda na República Velha do Campos Sales, onde o Estado aí tentou controlar. Então, essas ações aí de combate às epidemias vão começar a sanear, a modernizar essas cidades. E, por último, a disseminação de uma economia de mercado. Então, aí, o capitalismo, os centros comerciais também vão atrair e vão desenvolver ainda mais essas cidades. Então, aqui, algumas causas importantes para a urbanização. Intensa industrialização no pós-guerra, o boom demográfico, modernização do campo, estrutura fundiária concentrada, êxodo rural, ação urbanizadora do Estado, surgimento de epidemias nas cidades e a disseminação de uma economia de mercado. E aí agora a gente vai perceber algumas características dessa urbanização. Acompanhe aí comigo.
Fenômeno recente pós-guerra. Então, enquanto a urbanização nos países desenvolvidos ela ocorreu desde o século XVIII, no Brasil ela vai ocorrer a partir do século XX, né? Aí no pós-guerra. Então, por isso é um fenômeno recente. E ocorreu num ritmo acelerado. Então, aí, em 30 anos, o Brasil se urbanizou. Então, houve uma grande migração de trabalhadores para a cidade teve que dar suporte a essa população. Não planejada ou desorganizada. Isso vai ser muito bem comprovado pelas favelas, pelas áreas periféricas, principalmente aí nas cidades grandes. Justamente aí, essas cidades que vão enfrentar hoje problemas caóticos. Infraestrutura urbana concentrada no Centro-Sul. O Centro-Sul, em especial o estado de São Paulo, berço da industrialização brasileira, estado mais desenvolvido, com grande parte da produção industrial brasileira. Não acompanhou a geração de empregos e residência, e aí as favelas e aí as áreas periféricas, a segregação socioespacial vai aumentar no nosso país. Vinculada à intensa migração do campo, isso é um fato muito importante, porque a nossa urbanização ela foi muito mais quantitativa do que qualitativa. Então aí o êxodo rural, essa quantidade de pessoas saindo do campo pelos fatores, pelas causas que nós falamos ainda há pouco, como a concentração de terra, a modernização do campo. Grande tendência à metropolização, porque esse brasileiro, esse trabalhador do campo, ele vai escolher a cidade grande, a metrópole. Então as cidades grandes do Brasil vão se tornar metrópoles com mais de 1 milhão de habitantes, cidades milionárias. Grande incidência de problemas urbanos, então isso vai ser uma das marcas da nossa urbanização. Então aí a favelização, a poluição hídrica, a poluição sonora, né? A poluição visual, as chuvas ácidas, enfim, problemas de trânsito, né? O problema da violência urbana, prostituição, enfim, você vai ter a cidade como locus da contradição e do conflito social. E por último, o feitiço urbano. Aí é uma das características, porque a cidade ela vai se tornar uma fantasia na cabeça das pessoas que vão vir para a mesma em busca aí de realizar sonhos, né? De conseguir ganhar a vida, de se dar bem na cidade grande. Então, essas vão ser as características da nossa urbanização. E aí, acompanhando aqui no gráfico, nós percebemos muito bem, na prova do Enem, existe uma habilidade que é até transdisciplinar, aqui transita entre as áreas do conhecimento, que é a habilidade de interpretar gráficos, que você vê na matemática, que você vê na linguagem e também nas ciências humanas. Então percebam aqui que a partir da década de 60, a população urbana ela supera a população rural no Brasil. O que você tem que saber especificamente, que a prova pode vir te cobrando, é as causas dessa urbanização que a gente já destacou ainda há pouco, e as consequências também. Então as causas têm a ver aí, como nós falamos, com o êxodo rural, com a industrialização, com a concentração fundiária, e as consequências, os problemas urbanos, por exemplo, aí, como a favelização, a segregação socioespacial e outros problemas socioambientais. Então é isso que a prova do Enem ela pode te cobrar. A população urbana e rural por regiões. Então percebam bem que essa população urbana ela é maior no Sudeste. E isso se deve ao que? A concentração de indústrias e também da riqueza, que acabou atraindo a população de outras regiões, como o Nordeste e até mesmo do Norte, mas que vão apresentar uma população urbana bem menor. Então, o processo de urbanização ele é concentrado no Centro-Sul, como nós destacamos aí no início dessa videoaula. E aqui um outro gráfico mostrando justamente o que o mapa destacou. Então, Nordeste e Norte tem a menor densidade demográfica urbana, Sudeste, Centro-Oeste e Sul tem as maiores, o que é uma das marcas do nosso Brasil, que é a desigualdade, não só econômica, mas também demográfica e também na urbanização. Então, meus queridos, ficamos hoje por aqui. Não esqueça de curtir a nossa fanpage. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Participe dessa videoaula aí, fazendo seu comentário, tirando as suas dúvidas e manda ver, porque o HIT tá para você. Forte abraço. Se liga, Rapidola!